Alô, bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aguardando aqui o doutor Almiro, vai entrar aqui para a gente poder convidá-los. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Deixa eu aguardar aqui um pouquinho, tô só... Bom dia a todos. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí. Estou aguardando aqui o doutor Almiro para ingressar. Sejam todos aí bem-vindos. Pessoal, a gente vai só fazer uma breve introdução. Nós vamos falar sobre o tema hoje do direito condominial, né? As pessoas que estão participando. Eu só estou aqui na guarda, como eu falei, do presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, doutor Almiro, ele ingressar para a gente poder começar a nossa live, tá bom? Aguardo todos, vai ser um prazer a gente poder tratar desse tema tão polêmico que nós estamos vivendo hoje em dia, né? A gente sabe que são muitas premissas, muitas questões importantes que a gente tem que falar sobre a parte condominial. São muitas lives, né? A gente sabe que a Lei 14.010 saiu agora, né? Semana passada, diante do veto parcial, né? Do presidente. Então, muitos temas bacanas e polêmicos sobre a visão e viés do direito imobiliário e condominial estaremos aqui tratando com os senhores, né? Eu tô só... Bom dia, Breno, tudo bem? Cirele também, seja muito bem-vinda. Felipe, Ali Costa, estamos só aguardando aqui o presidente ingressar aqui na live, né? Antônio, Glaucio, Iana, Amanda, Marcelo, sejam todos bem-vindos, pessoal. Então é isso, a gente vai tratar desses temas hoje. Acho que temos muito para comentar, muitas dúvidas, né? Quem aqui trabalha na parte do direito com a área condominial sabe que houve uma demanda muito grande, não está havendo uma demanda dos síndicos, né, de uma maneira geral, dos administradores dos condomínios, em relação a diversas dúvidas, né, diante dos decretos, diante dos projetos de lei, diante das leis que saem em relação à parte condominial. Então a gente precisa, e a intenção da live é poder, diante da nossa experiência, né, trazer algumas informações importantes aí, principalmente a Lei 14.010, né, que trouxe algumas premissas aí diante daqueles 3 artigos. O artigo 11, que foi vetado, vamos falar sobre ele. O artigo 12 e 13, né, que trata das questões da prestação de contas, destituição de síndico, período de mandato, assembleia virtual, dentre outros, tá? Aqui, ó, a enviou uma solicitação para participar do vídeo. Vamos lá. Ó. Guardando o doutor Almiro entrar. William, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Almiro. Como é que tá? Tudo tranquilo? Bom dia, doutor Anderson. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Satisfação, meu amigo. Tudo aqui. Alegria grande. Satisfação aí estar mais uma vez dividindo aí contigo conhecimentos, né? Na realidade, mais aprendendo do que dividindo. A gente sempre, eu digo sempre que eu digo como professor há muitos anos, Almiro, eu sempre trago assim, que a melhor maneira da gente aprender é ensinando. Porque a gente leva, né? Então, eu digo que tem essa premissa aí de vida, e como há 20 anos aí como professor, sou um ferrenho orador no sentido de poder sempre trazer as informações, e cada vez que eu tenho que falar sobre um tema, seja qual for, na área condominial, o que for, eu tenho que estudar bastante para poder me aprimorar, e essa responsabilidade a gente traz, né, para poder aí trazendo a informação. Então, eu mais aprendo do que a gente tenta ensinar. Isso é verdade. Mas, Anderson, em nome aí da OAB, do Distrito Federal, né, exercendo aí o cargo de presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, né, da nossa seccional, eu quero agradecer aí a sua presença, né, a parceria com a ESA, aí, em nome do nosso diretor Fernando Gentalha e demais componentes da diretoria e auxiliares. É uma satisfação muito grande podermos utilizar esse meio de comunicação para poder facilitar a transmissão de conhecimentos e que, para mesmo diante dessa situação de pandemia, né, de afastamento social, que o conhecimento, que as relações elas possam ser mantidas. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma satisfação muito grande. Eu tenho certeza que aquilo que será dito hoje certamente contribuirá sobremaneira aí para o dia a dia de todos,
porque não precisa ser você um advogado diretamente ligado à área condominial para poder ter o benefício do conhecimento dentro da área, porque a grande maioria hoje das pessoas vivem dentro de condomínios, né? Então a realidade condominial, seja ele de qual natureza for, afeta a grande parte das pessoas hoje. Então é sempre muito importante você ter conhecimento ali dos regramentos mínimos, básicos, do dia a dia, do seu dia a dia, na verdade, né? Mas, dando seguimento, o Anderson, e aí me permita chamar de Anderson, porque esse negócio de formalidade nunca foi muito comigo e muito menos agora, né? Nós tivemos aí, desde o dia, salvo engano, 2 de abril, né, quando foi aprovada o projeto de lei 1179 na Câmara Federal, que versava sobre uma série de questões, né, de regime de exceção decorrente da pandemia, também tratava de algumas questões atinentes a condomínios. E esse projeto de lei ele foi sancionado no último dia 10, né, quinta-feira passada, e se tornou a Lei 14.010 de 2020. Ao sancionar essa lei, o presidente da República vetou uma série de artigos, dentre eles alguns que tratavam sobre condomínios. Perfeito. Em primeiro lugar, qual a sua visão geral, né, em razão desses vetos que foram feitos? Depois a gente entra de maneira específica em cada um. Perfeito. Vamos lá. Vamos falar dessa questão de condomínio edilício com relação a essa questão do veto, né, do artigo 11. Ou seja, pessoal, nós tivemos 3 artigos que vinham o projeto de lei discutindo, né? Então, ele foi pelo Senado, foi aprovado pelo Senado, depois tramitou pelo tempo na Câmara, houve as alterações da Câmara Federal, voltou para o Senado para rediscutir as alterações da Câmara, o Senado não aprovou e mandou o projeto praticamente sancionar ou vetar. Então, houve aí, claro, um veto parcial, e esse veto dos 3 artigos foi o artigo 11, que se discutia muito, e a gente falava isso nas lives, Almir, em relação ao poder dado além do que o síndico tinha, chamado superpoder para o síndico. Virou artigo, e esses eram os comentários. A preocupação era muito grande. Nós sabemos que o artigo 1348, ele traz lá as premissas dos deveres do síndico, não é isso? Compete ao síndico. Então, nós temos 9 incisos do artigo, e esses artigos são bem claros, bem definidos em relação às competências e os limites que o síndico pode ter dentro da massa condominial, dentro da sua área de condomínio. E esse artigo 11 estabelecia alguns poderes aquém, inclusive se discutia, e aí houve o veto, porque houve uma análise da questão até do direito de propriedade, porque ele determinava a interferência direta do síndico na propriedade privada, ou seja, na propriedade exclusiva do município. O que se passava do limite em relação a isso. E, claro, eu estava muito preocupado em relação a esse artigo, porque se isso realmente passasse na forma como estava, no critério do inciso primeiro, poderíamos trazer problemáticas gigantescas, né, na qual o síndico aí, diante desse projeto, desse artigo da lei, poderia até achar que teria até poder de polícia para poder realmente fazer coisas que não poderia, né, passando os limites. Mas, de uma maneira geral, só para finalizar essa primeira parte, o PL não muda muita coisa. O pessoal fala assim, Anderson, o que aconteceu, o que mudou, o que agora começa a mudar a vida do condomínio? Eu falei, gente, não teve muitas mudanças. A única mudança essencial, que para mim, ao meu ver, benéfica, e que agora se torna uma necessidade diante da pandemia que nós estamos vivendo, são a questão das assembleias virtuais, porque o ordenamento jurídico nosso não trata de assembleia virtual em nenhum capítulo. Aliás, existe algum comentário na lei de multipropriedade, a 13777, que fala, diante da multipropriedade, haver a possibilidade, caso o condomínio queira, o uso de assembleia virtual. Mas somente. Mas não traz diretriz, não traz nada. Então, no meu ver, o acréscimo importante da lei seria a assembleia virtual. Só para poder contextualizar e ser até um pouco mais didático, quem não acompanhou o projeto de lei 1179, artigo 11, ele dava poderes para que o síndico interditasse, né, as áreas comuns, isso de maneira expressa e não subentendida, né, de maneira expressa ele poderia interditar áreas comuns, inclusive poderia até mesmo cessear o uso da vaga de garagem privativa, né, daquele condômino que porventura quisesse ceder o uso para um visitante ou para um terceiro e daí vai.
Então, como o professor Anderson falou, o PL 1179 adentrava, inclusive, em questões referentes ao direito de propriedade. Eu vejo, Anderson, em relação a isso, que o PL 1179, e como todo poder na mão de quem não tem bom senso, ele é temerário, ele é perigoso, o 1179 ele ensejava esse risco para toda a comunidade condominial. Porque o poder, de maneira expressa e tão forte, conforme era previsto, ele poderia sim gerar iniquidades, poderia sim gerar problemas em razão do exercício dele com o abuso. Então, a falta de bom senso, ela poderia sim gerar uma série de questões àquele síndico, àquela comunidade que fosse submetida a um síndico que não tivesse esse cuidado em utilizá-lo. E a falta, o veto desse artigo, a meu ver, ele também não fez nenhuma diferença. Porque o Código Civil está aí desde 2002, lá no 1348-2, salvo engano, na parte final dele, vem dizendo de maneira muito clara que o síndico pode sim, a bem da comunidade comunal, para resguardar a comunidade condominial, interditar áreas. Isso é absolutamente comum. Há um problema de infiltração no térreo, tem que interditar o pilotis, né? Ou tem que interditar alguma parte da área comum, alguma academia, alguma coisa que fique no térreo. Então, o síndico vai lá e ele interdita aquela área ali para poder retirar as placas de gesso, resolver o problema da infiltração. Quantas academias, quantos salões de festas, quantos espaços de condomínio já não foram interditados por manutenção ou por qualquer outro problema? Ele tem esse poder. Ora, diante de uma situação como a que nós estamos vivenciando, mais razão ainda ele teria para poder interditar essas áreas comuns e não só interditar, estabelecer outras regras de uso e de convivência que for conveniente para aquela realidade condominial. Porque vale dizer que cada condomínio tem a sua realidade, cada condomínio tem a sua necessidade e que a parametrização, né, de regras para todos os condomínios pode sim ser aplicáveis a uns e não ser aplicáveis em razão da diferença de realidade a outros. Então, o síndico ele tem, a meu ver, essa liberdade, ele tem essa possibilidade. O 1348 sempre deu essa chance e não raro algumas convenções ainda também têm essa previsão. Então, não é o veto ao artigo 11 do Projeto Lei 1179 que fez essa diferença ou que retirou o poder do síndico. Concorda? Concordo plenamente. E aí, foi engraçado que na quarta-feira, quando foi sancionado no PL, né, 1179, se transformou na Lei 14.010, muitos síndicos, no dia seguinte, ignorando assim agora, e começou aquela confusão de condomínio, aí, eu dizendo, né, o síndico não pode mais proibir vedação de salão de festa, tem que abrir academia, tem que abrir piscina, e virou um problema muito sério para os síndicos, né, diante do veto. Que eu concordei plenamente com o veto. Mas o que eu disse? Pessoal, antes do PL surgir, que a gente sabe que o PL, né, Almir, é bom a gente ressaltar, quem não acompanhou, ele tem um caráter transitório e emergencial. Ou seja, ele tem uma validade, ele tem um início e um término que seria até o dia 30 de outubro de 2020. Perfeito? Então, antes de começar ele, o síndico já me perguntava, e diante dos decretos, aquela coisa que estava no início falando sobre coronavírus, né, como a forma de pegar, como é que seria. Eu já tinha feito até um parecer para os síndicos, informando que eles deveriam, de imediato, fechar as áreas diante dos riscos. E o artigo 11, que traria essa premissa, como eu falei, a legislação nossa já traz dentro do direito civil já a característica, que eu sempre trago à baila aqui, o artigo 1277, que é o direito de vizinhança, ele conceitua, e que ele é, querendo ou não, um limitador, né, do direito de propriedade. O direito de propriedade ele é constitucional, mas nós sabemos que ele não é absoluto, ou seja, ele tem aí os limites dele impostos pelos direitos de vizinhança. E como tal, como você bem colocou e exemplificou, Almiro, você já colocou essa situação que o síndico já teria essa premissa, é verdade. E eu falei, gente, se você tem num condomínio um desplacamento de pastilhas caindo em piscina, em áreas, o síndico já tinha a premissa ou não, dever de bloquear as áreas comuns. Né? Se você tinha, por exemplo, um risco de elevador, em queda de elevador, qualquer risco que se fizesse, o síndico automaticamente tem um dever de interditar o elevador. Então, isso faz parte, ele como administrador, ele como obrigatoriedade do artigo 1348, conservar e zelar pelas partes comuns do condomínio. Como tal,
na premissa do 1277, que diz saúde, sossego, não é isso? E segurança, e aí com base na segurança a gente pode, realmente o síndico teria essa premissa de interditar. Então, nesse ponto, o veto foi totalmente favorável, porque a nossa legislação não está nesse sentido. Anderson, e aí como a vida de síndico não é fácil, ainda resolve, ainda vem a autoridade pública a facilitar ainda mais, digamos assim, né, a vida do síndico, criando aí a obrigatoriedade do uso de máscaras, no caso específico aqui de Brasília, de máscaras em áreas comuns, e outra interessante também, que é a higienização das partes de maior contato, né, da área comum, de 2 em 2 horas. Né? E aí eu faço uma crítica à forma com que as coisas são feitas. Em primeiro lugar, você pega a lei distrital que determina essa higienização. Até o texto é errado, porque confunde condômino com condomínio. Até o texto vem errado. Né? Cria um ônus para o condomínio, porque como que essa higienização vai ser feita? Vai ter que contratar um funcionário a mais? Como é que vai ficar esse custo? Justamente em um momento em que grande parte das pessoas estão aí com a sua renda sendo afetada e a inadimplência nos condomínios aumentando. Né? E, de outro lado, me cria também a obrigatoriedade do uso de máscaras em áreas comuns, né? Deixando a dúvida a respeito de qual a responsabilização, de qual a consequência para aquele condômino que porventura não usar. Qual a sua opinião a respeito desses dois institutos e a meu ver, institutos não, desses dois regramentos que interferem diretamente no dia a dia dos condôminos? Essa questão do uso de máscara é uma coisa muito importante e a gente também ouve muita consulta nesse sentido, Amir. Amir, estou com vontade de tomar esse teu café aí, cara. Eu acho que você está muito bom. Se eu pudesse aí... Está uma delícia, viu? Mas, meu amigo... Cafezinho preto coado. Por enquanto eu só estou na água, meu, devagarzinho aqui. Mas o que acontece, amigo? Muito importante sua colocação, porque muito se perguntou se o síndico, né, diante dessas premissas, inclusive decretos... Eu vi essa lei, esse decreto que saiu legislativo aqui, né, e tal, e realmente eu fiquei muito... Eu também tive que fazer uma matéria, inclusive a mídia me perguntou na época, né, tive que dar algumas respostas, se isso seria realmente obrigatório, como é que teria essa fiscalização dentro de condomínio, o que o síndico poderia fazer. Eu falei, gente, o síndico também está lá no 348, inciso 4, ele tem que fazer cumprir a convenção, regimento interno e as determinações de assembleia, não é isso? Está bem dentro dos critérios. Pergunto, não é um critério, o síndico ele não tem, de uma maneira geral, falando assim, Almir, um poder de polícia. Isso tem as autoridades públicas, né? Então, o síndico não poderia estar... Você imagina a situação, né? Eu num prédio de, sei lá, dois edifícios com 400 unidades, se alguém descesse sem máscara ou passasse pela área comum, chamasse, opa, vem cá que o senhor agora vai tomar uma multa, vou notificar o senhor como se fosse um agente de trânsito, né? Como se fosse um policial. Imagina o problema que isso daria. Então, é totalmente inviável, o síndico não pode usar essas premissas. É claro que se houver riscos à saúde, uma pessoa que esteja infectada, comprovadamente... aí andando na área comum, circulando, poderia chamar as autoridades públicas para que tomassem as devidas providências. O que a gente orientou? Que o síndico pudesse passar a instrução de como se diz, comunicados que as pessoas usassem dentro do elevador, instruções, né, o porteiro também, aí sim, adentrar o condomínio, as pessoas que adentrassem o condomínio, porque tem pessoas estranhas ao condomínio, que entrassem com máscaras. Então, alguns regramentos, sim, seriam viáveis para a limpeza das áreas do elevador, as áreas comuns. Isso sim o síndico deveria, por obrigação dele, como administrador da massa condominial, trazer esses informativos. Né? Eu até vi um comentário aí, doutora Marcela, um prazer grande, dizendo que tinha realmente... advogados... a presença dela, doutora Marcela Gundim, presidente da Comissão de Direito Condominial, lá de São José dos Campos, Rio de Janeiro, que tão carinhosamente sempre participa aí de todas as lives do direito condominial, uma grande incentivadora do desenvolvimento dessa área. Obrigado, doutora Marcela. Uma alegria grande tê-la aqui, com certeza. Uma alegria. Então, a gente sabe que essas premissas, tinha gente orientando que o síndico multasse. Então, assim, pessoal, totalmente descabido, não era o caso. Eu vi esse decreto que você falou, legislativo aqui, foi um absurdo, houve-se discussões, trocava a palavra condomínio com condômino, gerava uma confusão.
E detalhe, eu não sei se foi esse decreto ou outro também, só reforçando aqui, que saiu um decreto, na verdade foi de um deputado distrital que lançou, não sei se você viu a época, Almir, determinando que os condomínios fizessem limpeza até as 22 horas. É Então, esse. você Era um imagina, projeto de lei. Sim, era uma lei. você imagina se nesse projeto, meu amigo, um condomínio que tem apenas um funcionário, um porteiro, esse porteiro não é o papel dele ficar fazendo essa parte dessa limpeza, e aí tendo que ficar ou um zelador onerando o condomínio para as 22 horas ficar limpando o condomínio, escadas, corrimões e tudo. Um absurdo, entendeu? São pessoas que realmente não entendem absolutamente nada de condomínio. Não vivem a realidade do dia a dia. Não entendem e veem nisso um oportunismo para poder querer, sem qualquer conhecimento técnico da área, né, alavancar o nome diante da situação que nós estamos vivenciando. Né? O direito condominial ele é muito específico. É muito importante que, eu costumo sempre dizer que o direito ele é como a medicina. Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou procurar necessariamente ortopedista. Se eu estou com um problema no coração, eu não vou procurar um neurologista. Então, cada um tem a sua área. E dentro do direito, a mesma forma. Então, é imprescindível que tanto o legislador, quando for para poder tocar na área do direito condominial, quanto o próprio síndico ou a empresa que administre condomínios, que tenha ao seu lado, busque sempre o conhecimento de quem lide especificamente na área, justamente para não termos, desde o legislador até o dia a dia do condomínio, né, esse tipo de situação, que dependendo do que se tratado, pode ser ter considerado como uma verdadeira excrescência jurídica. Né? Uma loucura como essa de fazer uma imposição de manutenção de limpeza com álcool em gel nas áreas comuns do condomínio até as 22 horas, impondo aí um ônus absolutamente desnecessário. Né? Em relação, Anderson, eu diria que a grande inovação, né, há muitos anos nós já temos essa possibilidade de assembleias, aí você bem mencionou, a Lei 6404, temos aí a lei da multipropriedade, né, as formas de realização de assembleias durante esse período. Nós passamos por uma situação muito complicada. Muitos síndicos perderam, né, o mandato, tiveram o mandato cerrado durante esse período e ficaram impossibilitados de realizar assembleias porque presencialmente não era possível e virtualmente não havia regulamentação, havia dúvidas em relação à legalidade ou não da realização por esse meio. Isso gerou uma série de consequências, porque a representação ativa e passiva do condomínio ele é feita ali na pessoa do síndico, então ele, por vezes, ficou cerceado da possibilidade de gerir a conta bancária do condomínio, de realizar pagamentos, admitir, demitir, ou coisa que o vale, às vezes problema com a Receita Federal diante do vencimento do certificado digital e impossibilidade de renovar esse certificado digital, né, porque não tinha mais a representatividade. E além disso, nós sabemos que, como eu bem falei antes, cada condomínio tem a sua necessidade. E mesmo durante a pandemia, não é impossível que tenha sim surgido aí muitas necessidades de questões emergenciais que deveriam ser deliberadas em assembleia. Mas diante da impossibilidade de realização dela presencialmente, não foram. O que muda agora diante da previsão expressa, regulamentação expressa, né, da possibilidade de assembleia virtual na Lei 14.010? Qual o seu entendimento disso? E faço um acréscimo. Considerando que o termo de vigência é dia 30/10, como que você enxerga, né, que vai ficar pós 30/10? Qual vai ser o legado que nós teremos dessa inovação tão importante no dia a dia dos condomínios? Perfeito. É muito importante essa colocação em relação à Assembleia Virtual e muito se discute, né? Eu tenho dado essa orientação para os síndicos, advogados e a turma da seguinte forma. O que trouxe? Na nossa legislação, como eu falei, não se tratava sobre o tipo Assembleia Virtual. Bem, então eu já falava em muitos condomínios, já tem indícios, parece que há 10 anos atrás já tem condomínios que já, onde se ouviu a notícia da primeira Assembleia Virtual que foi realizada, em torno de 10 anos. Então, aliás, 11, porque o que eu saiba foi em 2009, nós estamos em 2020. Então, isso é tratado já há muitos anos. E nos cursos que eu ministrei na ESA, outras palestras que eu dou, eu falo, gente, a Assembleia Virtual ela vai acontecer, ela é o futuro do condomínio. Até porque os estudos que são feitos nas Assembleias Virtuais, Brasil afora, é que a participação média chega a 80%. Isso é um levantamento médio de participação na Assembleia Virtual. E hoje nós temos em torno de 15% nas Assembleias.
de 15% a 20%. Então, você vê o acréscimo disso. E aí, claro, que diante disso, aquela questão dos quóruns, que inclusive existe diversos PLs aí, se discute no Senado em relação se pode, não pode, como conseguir esse quórum de qualificado, vai cair por água abaixo, porque a Assembleia Virtual vai trazer esse quórum. Só que a gente sabe que isso não é a realidade, Almiro, de todos os condomínios. Nós temos condomínios essencialmente pequenos, essencialmente de idosos, condomínios humildes, de baixa renda, e, consequentemente, as pessoas não vão conseguir ter sistema, mal a pessoa tem direito a um acesso a um celular, a internet é muito regrada, então isso não é uma realidade para todos. Mas aqueles que podem vão utilizar o modelo Assembleia Virtual, é muito importante e vai trazer muitos benefícios, principalmente na participação dos moradores, que não querem na DC, às vezes, discutir. Então, eu acho que é muito benéfica. Eu só tenho trazido uma questão muito importante, né? Eu essa semana, fiz uma live, conversei muito com o professor Scavone, né, que eu digo que é um dos papas do direito imobiliário, até citei isso para ele, é um cara realmente que é professor, um cara, uma referência no direito imobiliário no Brasil. E como tal, a gente falando sobre isso, ele conversando sobre essa questão da Assembleia Virtual, as regulamentações, ele coloca a premissa dentro do direito privado, que ele diz que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Isso é a tendência que se... Mas, eu disse para ele, tudo bem, doutor, mas a gente vai fazer uma ressalva, desde que seja algo lícito, e não traga questionamentos que vai haver diante da forma como estão sendo feitos. Eu peguei condomínios aí, Almiro, que já estavam fazendo assembleia virtual via WhatsApp. Você imagina a situação. Ou seja, você não sabe quem está votando, não tinha o controle de inadimplência, ou seja, aberrações. Então, se as coisas forem levadas a essa maneira, claro que não todos, mas vai acontecer os condomínios, porque não vai contratar um sistema adequado, com certificação, controle de procuração, que possa fazer auditoria de votos, uma série de questões. E aí vai se trazer insegurança jurídica. Então, pelo fato de não estar na convenção, os regramentos, né, a legislação e todo, vai se discutir muito o que pode e não pode. Então, o que eu tenho orientado? Pessoal, é a hora de alterar a convenção, já que nós temos um amparo até o dia 30 de outubro, para que a gente possa adotar a Assembleia Virtual, é a hora que a gente pode agora, diante dos quórum, aqueles condomínios que têm essa dificuldade, condomínios com 1.000 unidades, 800 unidades, que têm essa dificuldade de conseguir os 2/3, que é o quórum para alteração, aproveitem o momento e criem um regramento de Assembleia Virtual, porque ela tem uma característica diferente. E é importante a gente ressaltar, Almir, a gente fala muito de Assembleia Virtual, eu falo da telepresencial, que é diferente. A telepresencial é o que a maioria dos condomínios estão adotando. Ele abre a Assembleia presencial, o síndico vai estar lá, vai ser eleito um presidente, ele vai estar presente e, paralelamente, as pessoas em casa, onde estiverem, participando da Assembleia de forma virtual. Essa é a tendência adotada no mercado. Você está falando, eu estou me recordando aqui, em conversa com, até mandou um abraço para ele, para o Marcelo, síndico do condomínio Casa da Madeira, lá em Caldas Novas. Ele fez uma assembleia, né, virtual, na realidade virtual e telepresencial ao mesmo tempo. Ele colocou os membros do Conselho Fiscal no salão de festas, cada um em um local, todo mundo conectado, fez a assinatura pelo Google Meet, né, pelo Zoom, aliás, fez a assinatura no Zoom, disponibilizou previamente o link para todos, todos os condôminos, contratou, convidou a serventuária do cartório de notas local e contratou o aplicativo de votação. E cadastrou previamente todo mundo. Então, os temas eram debatidos telepresencialmente. Na hora da votação, feita mediante login e senha no aplicativo. E tudo aquilo sendo certificado, além de estar sendo gravado, pela escrevente do cartório que tem fé pública e que lavrou a ata notarial como sendo a ata da Assembleia. Eu digo que esse formato que ele adotou, e isso foi bem antes da aprovação da Lei 14.010, de dar problemas em relação a isso, né? Que ele se cercou de todas as formas. Agora, outro dia eu estava em casa, eu participo de um dos grupos que o professor Miguel Zain, presidente da Comissão de Direito Condominial de Mato Grosso, também participa, e o Alexandre Franco também, do Rio de Janeiro. E domingo à tarde eu peguei e falei, eu vou cutucar onça com vara curta, né? E aí resolvi provocar exatamente essa situação no debate no grupo, e foi meio que um pinga-fogo.
porque o posicionamento do Zain e o posicionamento do Alexandre Franco é no sentido exatamente de que tem que ter uma lei para poder, deveria ter uma lei, conforme temos agora, para regulamentar as assembleias virtuais. E eu, alinhado ao pensamento Scavone, inclusive também o Caio, né, nosso querido Caio Mota, presidente condominial aqui de Goiás, também pensa como eu, eu defendi que o Código Civil ele não prevê a forma de realização da Assembleia, ele prevê a forma de convocação da Assembleia, de pauta de divulgação e daí vai. Então, dando uma de Scavone, é claro que longe de estar no patamar dele, eu dizia, se não há a regulamentação, se não há a proibição e na convenção, porventura, também não houver, então eu não vejo problema em ser realizada dessa maneira. É claro que se eu tiver, né, doravante, a possibilidade de regulamentar isso na convenção, eu não vejo problema. Mas, não havendo, eu sigo na linha de que a lei veio para poder apaziguar os ânimos, mas que feita conforme esse exemplo que eu dei, mesmo sem previsão legal, eu entendo que não haveria a ilegalidade a ser arguída no judiciário capaz de anular essa Assembleia. E qual a sua opinião em relação a isso? Eu divido aí do seu posicionamento nesse sentido. Né? Eu sei, é por isso que eu estou te provocando. É por isso que o direito ele é ótimo. Porque, assim, eu pude dar muitas consultorias agora, nesse tempo, nesses 2 últimos meses, várias empresas que estão trabalhando com o sistema de Assembleia Virtual me procuraram para fazer consultoria jurídica em relação à legalidade do tipo de serviço que eles vão oferecer no sistema deles. Uhum. Eu descobri falhas, Almiro, descobri muitas falhas. E a gente não pode só pensar na questão da convocação, da confecção da ata, não. Porque, assim, já existe na presencial hoje, na Assembleia, a gente sabe que já existem diversos problemas. Oi, pronto. Celular, não sei o que a Marcela Gundim destravou. Travou, Marcela? Foi antes ou foi depois? O pessoal que está online aí tá percebendo direitinho? Dá só um feedback para nós aqui. Vê se está tudo ok, pessoal. No chat. Tá tudo ok, pessoal? Aí no chat? O meu celular deu um apagão aqui, mas voltou. Travou. Mas já voltou, pessoal? Tá legal? Tá funcionando aí normalmente? Como é que tá? Já voltou normal? Para nós aqui está ok. Para vocês aí está ok também? Eu estou ouvindo o Almiro bem, ele está falando, conversando, né? Queria saber de vocês aí que estão aí. Voltou, olha lá. Voltou. Tá bom. Você quer refazer então, Almiro, a sua colocação? O que eu quero dizer... Opa, parabenizar aqui, agradecer a presença do nosso conselheiro, presidente Newton Rubens, conselheiro e agora vice-presidente das prerrogativas da OAB Distrito Federal. Obrigado, Newton, pela presença. Doutor Paulo Roberto também, muito obrigado. Obrigado a todos os demais que estão passando por aqui. Não dá para poder falar o nome de todos, porque é muito rápido. Mas vamos lá. Dentro disso, o Anderson, eu sei que não tem... Eu entendo que a lei ela trouxe uma segurança, mas que ela não era imprescindível diante da não proibição do Código Civil e caso também não haja proibição na Convenção. Então, eu entendo que as assembleias virtuais sempre foram possíveis. Ponto. Eu concordo com você que o meio a ser utilizado ele tem que ser um meio idôneo. Não dá para poder admitir assembleia virtual por WhatsApp, votação por WhatsApp, ou Google Meet, ou Zoom, ou coisa que o valha. Porque eu tenho que ter um controle da idoneidade daquele voto e da representatividade daquele que se diz estar do outro lado da tela. Mas nós já evoluímos nesse ponto, na medida em que temos aí no mercado vários aplicativos que trazem para nós uma segurança necessária para saber que quem está ali acessando é mediante login e senha, e pelo princípio da boa-fé objetiva, também constante no Código Civil, eu tenho que pressupor que não há fraude, e de outro lado, ele é possível de ser auditado. Por exemplo, nesse programa, nesse aplicativo utilizado pelo síndico lá da Casa da Madeira, ele vem inclusive com o IP, vem com todos os dados da máquina que deu origem àquele voto. Então isso, a meu ver, seria uma página virada, porque se antes
nós já tínhamos esses aplicativos tão desenvolvidos, de agora em diante, a tendência é que eles sejam cada dia mais seguros e mais eficazes. Então, isso deixa todo o processo muito mais seguro. Mas, vamos supor que no dia 30 de outubro não haja, o condomínio não tenha modificado a sua convenção para poder prever isso daí, isso dentro do entendimento, né, eu diria que dos mais legalistas, dos mais tradicionalistas, corrente da qual eu sei que você se filia, né, acabou o dia 30 de outubro a vigência da Lei 14.010 em relação a isso, e não temos nada que a substitua. Porém, um costume foi implementado nos condomínios. E aí, como é que nós vamos fazer? Foi onde eu falei um pouco da divergência. Eu vejo assim, eu digo que a gente tem que regulamentar. Eu, como eu falei, dei diversos nesse tempo aí, agora no mês de março, abril, quando começou a estourar isso em maio. Muitas empresas que trabalham com sistema, principalmente administradoras e outras que estão oferecendo, me perguntavam a questão da legalidade em relação a esses pontos, em relação ao que está sendo oferecido. Não só pelos critérios que o edital de convocação diz lá, o tempo, o período, não, isso aí não vai mudar. Esses critérios gerais que a convenção traz e determina, permanece a mesma coisa. Então, o que me preocupa, Almiro, se a situação não estiver bem regulamentada, até porque você pode ver que a própria lei ela traz a critério da Assembleia Virtual 14.010, e se muito se discutiu no PL 1179 como fazer os procedimentos, o que pode, o que não pode, porque não existe no nosso ordenamento nada que trate sobre a Assembleia Virtual. Então, como tal, criar essas regras em convenções, estabelecer, não é regra pontual de cada sistema, não, porque vai ficar inviável a gente colocar isso em convenção, porque isso a tecnologia ela avança muito mais rápido que a própria legislação. Mas a gente dizer que há sim a possibilidade, caso a Assembleia determine, de utilizar o meio virtual ou telepresencial, como é que vai ser escolhido? Então, existem muitas dúvidas ainda de como fazer, o que fazer. Assim como nós, na época de advogados, quando veio a questão do PJE, nós temos certificados, temos um toque, saber quem está votando. Então, essas questões são importantes para que nos gerem algumas impugnações futuras de Assembleia, porque hoje a presencial já gera. Você chega uma procuração com cópia, sem reconhecimento de firma. Então, isso já gera discussões calorosas no condomínio, inclusive impugnações diante dessas situações. Então, é importante que a gente possa criar critérios gerais, dentro de Assembleia, para que isso realmente esteja lá na convenção, dizendo que é sim uma possibilidade legal e que, com certeza, os condomínios vão adotar isso daqui para frente. Né? Aqueles condomínios que realmente têm condições para isso. Então, por uma questão de segurança jurídica, eu colocaria nesse sentido, trazer algumas questões inerentes na convenção sobre esse modelo de Assembleia Virtual, seja na forma híbrida, seja na forma telepresencial, mas que possa trazer essa definição, entendeu? Porque senão isso amanhã ou depois muda de síndico, o síndico não conhece, muda de administradora que está com aquele sistema, já não quero mais o sistema, vamos fazer assim, entendeu? Vira o samba do crioulo doido. Eu falo assim, nada melhor do que a coisa estar regulamentada. Então, minha preocupação, Mira, não é nem discutir futuramente se fizer uma assembleia dentro dos critérios legais, se aquilo está certo ou está errado no sentido do como foi feito. Essa não é a minha preocupação. A preocupação é, depois das gestões que vão entrando, empresas que vão mudando, realmente existir essa possibilidade e dentro dos critérios gerais as empresas possam se adequar. Entendeu? Essa é a preocupação. Dentro desse período de vigência da lei, eu acho que é muito importante orientar aos síndicos e lembrar os colegas advogados que militam na área, né? E aí eu aproveito a oportunidade para poder enviar um forte abraço aí a todos os 100 e poucos membros, acho que hoje nós estamos com quase 120 membros na Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB-DF. Eu uso dizer que é uma das maiores comissões de todas as seccionais que existem, né, instaladas. Muito obrigado a todos pela parceria, pela a colaboração, e espero podermos aí voltar a termos nossas reuniões presenciais, que são sempre muito mais calorosas, mais agradáveis. Mas um forte abraço a todos e um excelente final de semana aos nossos colegas. Mas enfim, é muito bom lembrar a todos que durante o período de vigência da possibilidade, da lei que dá a possibilidade da Assembleia Virtual, ela deixou de ser uma faculdade. Então, se nesse período de vigência, por exemplo, há necessidade de uma Assembleia para poder eleger um síndico, para aprovar uma taxa extra, algo emergencial e daí vai, e não há empecilho, aquele condomínio, a realidade daquele condomínio, a realidade daquela comunidade condominial, de acesso à internet, de acesso à tecnologia e por aí vai, permite a realização,
eu entendo que ela deve ser feita. Porque, a depender da história, se não for feito, pode até mesmo trazer responsabilizações ao síndico, em razão de ter tido a possibilidade de não ter e ter se omitido quanto à sua realização, muitas vezes se escondendo por trás dessa questão de dificuldade tecnológica e daí vai. O que você pondera em relação a isso? Eu vou trazer aqui, muito importante de colocar essa questão dos artigos 12 e 13. Vou só fazer aqui uma breve colocação. Diz o artigo 12 que a Assembleia Condominial, inclusive para fins do 1349 e 1350, e a respectiva votação poderia ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro por meios virtuais, que é o que nós estamos falando. Caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Não sendo possível a realização da Assembleia Condominial na forma prevista no caput, os mandatos dos síndicos vencidos a partir do dia 20 de março ficam prorrogados até 30 de outubro. Só que aí vem o artigo 13, só para finalizar uma leitura, diz o quê? É obrigatório sob pena de destituição do síndico. Prestação de contas. Contas regulares de seus atos de administração. Pessoal, exato. Eu tenho trabalhado e falado aqui, porque eu já vi advogados, já vi pessoas orientando, que para mim de forma errada, e aí, até contra o que a própria lei diz. Uma coisa, pessoal, é aqueles mandatos dos síndicos que passaram do dia 20, então vamos pegar um exemplo. Meu mandato vencia 30 de março. Ou seja, eu tenho um amparo da lei para prorrogar meu mandato até o dia 30 de outubro. Até porque, por que isso veio? Porque se gerou discussão naquela época, quando se falou de questões cartorárias, questão de Receita Federal, questões bancárias, do estar havendo vedações porque o mandato do síndico estava vencido. Quando faz muito isso, a gente sabe, né? Pega a ata, faz o registro no sistema do tempo do mandato, deu aquela data, ele não pode mais movimentar a conta. Então, diante dessas decisões judiciais e várias ações que foram pleiteadas no nosso judiciário, no sentido de dar autonomia para o síndico poder, nesse momento de pandemia, estar mexendo nas contas, né? Administrando as contas do condomínio. E aí, pessoal, foi uma coisa muito importante que a gente coloca. Então, o mandato está lá, depois do dia 20, aquele síndico que tinha uma data até o dia 30, ele estende até o dia 30 de outubro. Tudo bem. Só que, uma coisa é o mandato do síndico, pessoal, outra coisa é a prestação de contas. E aí, a prestação de contas, ela é determinada, explícita, vocês podem pegar as convenções dos senhores, normalmente ela traz um período. Grande parte das convenções traz um período do Ministério da Prestação. Esse período é muito difícil. Então, não é porque o mandato foi postergado aí até o dia 30 que ele vai ter que prestar conta agora até o dia 30. Não. Ele tem que ver as determinações que a convenção traz, sob pena de, caso ele não cumpra, ser destituído. E aí o artigo 12 fala do artigo 1349, que traz a questão dos princípios da destituição do síndico, a convocação da Assembleia por 1/4 de condôminos, que podem convocar caso o síndico não preste contas. Então, não existe aí uma premissa dando, em nenhum momento, uma interpretação para que o síndico preste contas depois. É claro que o período que ele vai se estender o mandato, até o dia 30, ele vai ter que prestar conta. Mas se o mandato dele venceu dia 30 de março, e a convenção determina que no primeiro trimestre, ou no mês de maio, ele tem que prestar contas, tem que se convocar uma assembleia, há uma obrigatoriedade, e a lei deixa muito claro isso. Ele tem que chamar uma assembleia para prestar contas, e não pode postergar. Agora, no período do dia 30, se vamos supor que ele prestou conta até o dia 30 de março, então nós temos mais 5 meses até outubro. Esse período que ele vai ficar, que foi prorrogado o mandato dele, que a lei assim deixa bem claro, ele presta conta posterior. Depois ele pega esse período e vai fazer nova prestação de contas nesse período que foi estendido. Então, inclusive, pessoal, sob pena de destituição. E aqui eu trago mais uma referência, amigo, de uma coisa muito importante. Caso ele não obedeça à convenção, lembrando, qualquer condômino pode entrar com uma ação, não é uma ação de prestação de contas, que essa ação, diante do CPC 2015, ela já não está mais em vigor. Antigamente tinha esse muito problema, né? Eu tinha um problema com o síndico, vou entrar com uma ação para que você preste conta. E entrava no judiciário e isso virou lá um samba do crioulo doido de tantas ações diante de questões pessoais. Então, hoje não tem mais essa ação de prestação de contas. Nós temos o quê? Onde se presta contas? Qual é o local? Uma assembleia, não é em juízo. Então, entra-se em qualquer condômino, caso o síndico não cumpra, ele pode ingressar com uma ação de obrigação de fazer, aí no caso até diante de uma tutela, para que possa o juiz determinar, sob pena de multa, que o síndico convoque uma assembleia para prestar contas na assembleia. Isso, claro, vendo os regramentos aí, convencionados, né? Porque a convenção traz caso ele tenha passado do período e ele não queira prestar contas.
Por que eu digo isso? Existe uma questão, gente, que não é só a prestação de contas, não, Miro. Nós temos uma questão muito importante, que uma AGO, além da prestação de contas, o artigo 1350 traz as premissas da AGO, e além da prestação, ele tem que fazer uma previsão orçamentária, que é muito importante para a vida condominial, diante da inadimplência, diante de diversos outros fatores. Então, eu estou só fazendo esse paralelo aqui, essas questões, porque a prestação de contas é uma coisa e o período do mandato do síndico é outra, né? São, diante do que a lei assim determina. Para poder ajustar, né? Até abrir um parênteses aqui, agradecer aí a participação, a presença do presidente da Caixa de Assistência da OABDF, o nosso amigo Eduardo Uchoa Ataíde. Muito obrigado, Eduardo, pela presença. A presença também, ressaltar a presença da Alice, esposa do nosso presidente Délio. Obrigado, Alice, pela atenção, pelo carinho. Karina Mello também, que sempre tem participado conosco aí. Muito obrigado, Karina, pela participação. Então, recapitulando, Anderson, para poder deixar um pouco mais didático. Mandatos que encerraram antes da vigência da lei. Prorrogou-se o mandato diante da impossibilidade ou da discussão quanto à legalidade de realização de assembleias virtuais. Uma vez sendo possível a realização das assembleias, o mandato ele encerrado no curso da vigência da lei, você entende que deve ser feita uma assembleia virtual, uma nova eleição para isso. Sim. E com a mesma lógica, com a mesma lógica, a prestação de contas também, correto? Perfeito. Então, assim, resumindo, o que eu quis dizer são coisas que andam separadas, né? Porque eu ouvi dizer alguns advogados, operadores do direito nessa área, disseram assim, não, agora já que o mandato dele, que venceu posterior, dia 20 de março, foi prorrogado até o dia 30, conforme a lei traz essas características, e poderá prestar contas agora até o dia 30. Não. Se ele tiver já naquele período de um ano, e a gente sabe que muitas AGOs, né, ocorreram nesse período de março, abril, ele já tem que prestar contas nesse período de forma obrigatória. Pena de destituição. Tá? Anderson, o Luiz está participando aí agora, ele me fez lembrar de uma questão que tem sido muito comum nos últimos tempos e inclusive, eu tenho sido muito questionado, recebi inclusive até a ligação essa semana de um ex-presidente da seccional da OABDF, questionando algo semelhante, era uma situação pessoal. Diante dessa questão da pandemia, diante do veto ao artigo 11 do projeto de lei 179, né, como é que fica a questão das obras e das mudanças? O que nós temos visto de decisões judiciais nos 4 cantos do Brasil é que são decisões baseadas, digamos assim, no bom senso, na circunstância, mas não com fundamento legal propriamente dito, no sentido de proibir, né, a realização de obras e normalmente com o argumento de que, como estão aí todos em teletrabalho ou tendo aulas online, então a realização de obras tiraria esse sossego, perturbaria, prejudicaria e daí vai. Mudanças no mesmo sentido. Só que eu posso ter do outro lado aquele que precisa finalizar a obra ou precisa mudar em virtude de estar pagando o aluguel, em virtude daquele contrato de locação estar com prazo sendo encerrado, de não ter outro imóvel para poder mudar, enfim, uma série de variáveis. Como é que você entende que ficou essa CG? Bem, vamos lá. Ouviu? Eu também queria registrar, eu queria registrar aqui a presença também da doutora Daniela Mota, que é uma assídua militante na área do direito condominial, né? Também participa da comissão, uma alegria grande. Quem é a Daniela Mota? E saudar todos as pessoas que estão aqui também na live, nos assistindo, nos prestigiando aqui. É uma alegria grande poder trazer vocês informações e debatermos, tá? Não vou citar nomes aqui, porque eu também não consigo ver o nome de todos que estão participando aqui, só acompanhando. Bem, Mira, essas questões, essas variáveis, como você colocou, em relação à mudança, em relação a obras e diversas outras questões que a gente sabe que ocorrem no dia a dia condominial, é muito complicado, né? Eu fico muito preocupado
porque a gente sabe que eu digo que cada caso tem que ser analisado, tem que ser avaliado. Eu não posso dizer uma premissa geral. Mudança, eu não vejo muito problema, porque é uma mudança, desde que respeitar as regras regimentais, em horários, né, em relação à parte das determinações, como é feito cada condomínio, e aí, claro, se tomando os cuidados devidos diante da pandemia, eu não veria um grande problema, tá? O síndico está proibindo a mudança porque existe uma questão também que envolve a propriedade, pessoas que precisam mudar para outro local, para outro estado, o direito de ir e vir, que não pode ser verdade. Então, existem diversas questões que, particularmente, a orientação que eu passei para os síndicos que estavam correndo mudanças dentro do condomínio, mesmo nessa época, tomassem os devidos cuidados e houvesse, sim, a permissão dentro do critério de diminuição, horários de entrada e saída, dentre outras situações. Mas cada caso, eu repito, ele tem que ser avaliado. Cada caso. Deu um trabalho. Cada caso ele tem que ser avaliado. Travou novamente. Aproveitando, Dr. Raul. Já é síndico, presidente da comissão, diretor da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás. Satisfação em tê-lo aqui conosco, doutor Raul. Doutora Daniela Bota, da mesma forma, um grande abraço. Um abraço a todos, pessoal. Então, eu digo que cada caso tem que ser avaliado, tá? Eu posso dizer para você que eu me mudei nesse tempo de pandemia e foi interessante porque eu tive que fazer cadastro, foi diminuído o tempo para o elevador que seria usado, como é que as pessoas teriam. Eu recebi um comunicado do condomínio, Almir, fazendo os regramentos em relação à forma de mudança, como deveria ser. Mas então mudança para mim... Obras aí já é outra questão. Obras em relação a obras. A obra me preocupa muito mais, né? A obra questão, diz aqui a situação, até o próprio artigo 11 que trazia a questão de obras, dizia as obras de caráter estrutural e emergencial, né? No sentido de ser benfeitorias necessárias e, ao meu ver, emergenciais. Bem, vamos lá. Nós sabemos que as pessoas estão em casa, home office, crianças em casa, uma série de pessoas está ruim aí. Está ruim? Não estou com barulho nenhum aqui, não. Eu estou vendo chiado. Deixa eu ver. Será que é meu? Vamos lá que está finalizando. Então vamos lá. Então, pessoal, rapidamente. Está ouvindo aí agora melhor? Parou? Parou ruim? Então, pessoal, a questão de obras, eu vejo o seguinte, Almiro, caráter emergencial, caráter estrutural. Eu não permitiria obras de mero deleite, obras no sentido voluptuário, em troca de piso, no momento que nós estamos passando, isso gera idas e vindas, isso gera, diante do sossego, eu falei aqui do princípio do 1277, na qual fala o direito de vizinhança, não é isso? E nós temos a saúde, sossego e segurança. E sossego faz parte, dentro de um critério que nós estamos vivendo de isolamento social. Então, obras estruturais. Deixa eu colocar uma pitadinha de pimenta na discussão. Deixa eu colocar uma pitada de pimenta na discussão. E a obra que foi iniciada antes da pandemia e que ela estaria finalizando durante a pandemia, você também é contrário? Não, se tivesse finalizando e aí tivesse dentro do projeto, eu vejo que, pelo princípio do bom senso e da razoabilidade, eu acho que poderia ser avaliado e sim haver a permissão. Inclusive, eu passei por essa situação. Faltava menos de 4, 5 dias para o pessoal concluir a obra e poder se mudar. Até porque a pessoa estava comprando imóvel e vivia com aluguel. Então, fizeram lá uma justificativa, apresentaram toda a documentação e a finalização, e por conta de 4 dias a gente permitiu. O condomínio não teve o problema de finalizar a obra ali, até porque já não fazia nem muito barulho. Era mais a questão de acabamento. Mas obras, durante o transcorrer, de troca de piso, coisa de mero deleite, não sendo questões estruturais, amigo, eu vejo que é um risco muito grande do síndico ter, vai ajudar um, os vizinhos não se sentir prejudicados. E eu penso sempre, o que eu faço? Eu penso sempre na maioria. Se realmente a maioria de moradores se sentirão incomodados por uma obra, e não é uma obra estrutural ou emergencial, e aí pensando num todo, eu penso na maioria nessa questão do sossego. Que para mim é um dos princípios que a gente traz lá, das determinações do 1277. Direito de vizinhança. Tá? Ô Anderson, eu acho que você tem quanto tempo aí o cronômetrozinho está ligado aí para você? Não, para mim deve estar encerrando, porque nós começamos às 10, não tem cronômetro ligado aqui não, mas eu acho que mais uns 2 minutos, viu, Mira, no máximo. Rapidamente, eu costumo dizer que, e aí você vai ter 1 minuto,
Eu costumo dizer que a ressaca da crise econômica decorrente da pandemia está por vir. Todos os índices econômicos eles mostram que nós vamos começar a experimentar essa rebordosa a partir agora do terceiro trimestre. E vai ser natural as discussões em relação a abatimento de juros e multas no atraso de pagamento de taxa condominial ou possibilidade de redução. De maneira bem objetiva e rápida, o que você acha quanto a isso? Bem, eu vejo que a questão de redução, para mim, de taxa condominial, ou tirar juros e tudo, teria que passar por uma Assembleia. Eu acho muito perigoso o síndico, juntamente com o Conselho Consultivo Fiscal, no caso, tomar uma decisão dessa, porque pode impactar, ele não sabe o futuro, se as pessoas terão condições de pagar condomínio ou não, como é que vai ser o impacto da previsão orçamentária. Então, eu não correria esse risco. Chamaria, sim, uma Assembleia, determinando essa questão da redução, se ele tiver caixa para isso, uma boa administradora da contabilidade informando isso para ele, que é possível, dentro de um fundo de reserva, e aí, após toda essa avaliação técnica, eu levaria isso para uma Assembleia de discussão, para que pudesse, sim, a Assembleia aprovar. Assim como você tem que aprovar o aumento de taxa de condomínio chamando por Assembleia, da mesma forma, se você houver uma diminuição ou redução da taxa, também chamando uma Assembleia. Isso pode impactar na previsão orçamentária. E aí? E quem já fez? Como é que faz agora? Ele deu desconto em juro e multa, ele reduziu taxa condominial, mas ele não passou pela Assembleia porque não tinha possibilidade de realizar, em virtude da inexistência da regulamentação virtual. Ramiro, quem já fez de forma, digamos, vou dizer assim, usando a palavra estabanada, mas já fez, eu vejo o seguinte: se isso não gerar problemas futuros para o condomínio, deixa como está, porque já foi feito. Não concordo, deixando bem claro. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Não já fez. Não consegue fazer uma Assembleia, foi lá e reduziu para ajudar todos. Agora, se isso houver impacto, uma previsão ou em questões que tragam aí pagamentos, o síndico vai responder aí por má administração. E isso, inclusive, também é um motivo de destituição. Não administrar convenientemente o condomínio. E ele pode responder e ser destituído por isso. É o risco que ele está correndo. Anderson, considerações finais, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos que passaram pela nossa live, agradecer e parabenizar o seu trabalho incansável ao longo de tantos anos, né? Tentando disseminar a importância, a ideia, engrandecendo o direito condominial, como diz o nosso amigo Henrique Castro, né? Avante condominial na veia, e muito obrigado por todo esse trabalho, por toda essa parceria, né? Pelo desenvolvimento das suas aulas aí junto a essa, que são sempre com turmas muito cheias. Muito obrigado a todos os que estiveram presentes na nossa live. Não foi possível mencionar o nome de todos, mas sintam-se todos aí agradecidos, e um excelente final de semana a todos. E sempre lembrem disso: o direito é como a medicina, cada um na sua área de especialização. E dentro daquilo que você se disser ser especialista, procure ser o melhor, procure trazer o maior e melhor fundamento jurídico para o seu interlocutor. Anderson, suas considerações finais. E um abraço. Obrigado, meu amigo. Me sinto muito envaidecido por poder estar participando dessa live com você através da ESA. É uma alegria grande poder sempre contribuir com as informações, trazer questões que a gente está passando no dia a dia de condomínio. E estou à disposição. Eu digo para a OAB, como advogado, militante da área, é um prazer enorme poder estar atuando, ajudando. Então, eu gostaria sempre de agradecer o momento e pedir que a todos que estão da saúde, obrigado pela participação, pelo prestígio. Foi muito bom, né? O áudio deu ruim. Parou? Oi, melhorou. Agradecer a participação e agradeço também o convite, Amiro. Sempre conte comigo aí na comissão também, parabenizo o seu trabalho e vejo o diferencial, Amiro, que você tem trazido aí na Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, e realmente a atuação e o reconhecimento do direito condominial. Eu agradeço e parabenizo aqui ao vivo a todos aqueles que gostei do trabalho que tem desenvolvido na OAB. E vale a pena ressaltar que nós temos aqui espectadores de longe. Temos o Luiz do Rio de Janeiro, temos aqui um outro colega do Espírito Santo. Veja a força das redes sociais, né? Muita gente de fora, e isso é extremamente enriquecedor, isso nos motiva, né? Temos pessoas de tão longe interessadas no direito condominial, que é algo que afeta o nosso dia a dia. Encerramos por aqui. Um forte abraço a todos, um excelente final de semana. Anderson, pode contar com a Comissão de Direito Condominial e Imobiliário da OAB-DF, e eu tenho certeza que, em nome do Jantalha, eu também posso falar isso, pode contar com a ESA-DF para tudo que for possível nessa